Seja muito bem-vindo a mais um podcast e hoje eu trouxe um convidado super especial, que é o Felipe Costa. Ele tem uma história de vida incrível, é uma pessoa que superou diversos desafios, passou por altos e baixos, né? Mas quem sou eu para apresentar ele, né? Se não ele mesmo. Então, seja muito bem-vindo, Felipe, que é o podcast. Por favor, conta um pouquinho aí quem você é, de onde você veio. A gente já começa aí dando o spoiler pra galera de primeira aí, por favor. Esteja à vontade. Muitíssimo obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, para a gente desfrutar desse momento. E eu vou falar um pouco da minha história, onde tudo começou. Eu sou conterrâneo de Uruana, Goiás, terra da melancia, para quem não conhece. É um interior de, hoje, praticamente 14 mil habitantes. É uma cidade onde, de fato, eu comecei a minha vida, a minha trajetória. Uhum. Minha família, as origens são humildes. Hoje, meu pai, minha mãe, a minha irmã e a minha avó ainda, eles vivem lá. Mas temos uns planos futuros para Trazer eles pra cá. trazer eles, exatamente. Eu comecei a minha trajetória como, digamos, a primeira profissão profissional foi vendedor de picolé. Vendedor de picolé. Vendedor de picolé. Mas Uruana tem uma cidade, tem lago, alguma coisa assim, ou é uma cidade de interior? Tem apenas um rio. Tem um rio. Isso, exatamente. Tem um rio que ele passa no final da cidade e depois ele faz ligamento com outros interiores. Uhum. E através dessa profissão, né, como vendedor de picolé, eu tive acesso ao meu primeiro faturamento, que eu costumo dizer que foi R$ 25. 25 mango. R$ 25. Eu precisava vender aí praticamente quase R$ 100 para eu ter os R$ 25 como lucro para mim. Lucro líquido no final já. Exatamente. Então, eu me recordo bem. Eu utilizava uma camiseta cavada, uma pochete, uma chinela havaiana e, o aprendizado em si, como disciplina, você ser responsável por aquilo, que o resultado ele só vem através de mim e que eu estava somente recebendo uma oportunidade. E quantos anos você tinha? 11 anos. 11 anos. 11 anos. E onde você arranjou o carrinho? Como que foi? Legal. A sorveteria hoje ainda funciona, que chama Que Delícia, essa sorveteria. Inclusive, semana passada eu estava lá, eu até fiz um vídeo falando sobre. Uhum. Eu chegava até a proprietária e eu falava que eu gostaria de vender picolé. Uhum. E daí eu entrava numa fila de espera, porque era bastante garotos, né, que vendia. Além de ter garotos, tinha pessoas mais velhas também Uhum. que vendia. Ela tinha um pessoal já fixo para estar vendendo. E quando chegava a alta temporada, que são as festas... Calor também, alguma coisa assim? Calor, exato. Todos mês de setembro tem a festa da melancia. Então vai um público muito grande para Uruana. O pessoal desfrutar ali do rio, curtir a festa, enfim. Então isso gerava uma alta demanda. E aí onde ela colocava mais carrinhos na rua. E aí foi o meu início de estar acessando o trabalho. Foi através como vendedor de picolé. Mas você começou por necessidade ou você começou, tipo, por vontade mesmo de, tipo, não, eu quero fazer alguma coisa? Não sei o que tava passando também. Foi por necessidade, né? Eu precisava ajudar os meus pais dentro de casa. E também conseguir realizar coisas, né? Adquirir um lanche, né? Por exemplo, né? Eu me recordo, não tinha nem dinheiro para comprar um lanche na escola. Uhum. Até me recordo, vendia cachorro-quente lá na escola e eu não tinha nem R$ 2 para comprar. Então, o dinheiro que eu me recordo era muito bem contado, né? Então, não chegou a faltar, mas era muito bem contado. Então, o trabalho, ele ia me proporcionar isso. Eu consegui ter um dinheiro extra para eu ir numa lan house, né? Que era muito Época de lan house ainda, que existia ainda. Lan house, exatamente. Uhum. Então, viver esse lado como garoto também. Uhum. Então, graças a Deus também eu tive muitos amigos bons, né? Então, eles tinham um poder aquisitivo melhor e onde eu consegui vivenciar coisas novas. E, por exemplo, né? Meu grande amigo Sandro, através dele que eu comecei a acessar coisas. Por exemplo, eu chegava até a casa dele e eu via que ele lanchava de tarde um bolo. Uhum. Em casa não tinha isso. Em casa era só pão. Então, ele lanchava um bolo, no outro dia era um lanche especial. Então, eu comecei a ver, poxa, existe outra vida aqui. A irmã dele que foi para fora, foi para Portugal. Então, eu comecei a vivenciar até essas experiências onde começou a criar algo dentro de mim para eu querer viver coisas novas. Não somente naquele mundo, naquele padrão que eu estava vivendo, a minha família. Sim. Não, legal, mas
Acho que esse começo, não foi fácil. Não foi fácil, foi, digamos assim, eu me recordo de bastante coisas dolorosas, mas eu sei que tudo faz parte, né, do caminhar. Então, hoje, se eu posso chegar aqui no podcast e poder compartilhar com as pessoas tudo o que eu vivenciei e aonde eu estou, existe um propósito por trás disso. Então, é que eu costumo dizer, não existe limite para quem sonha. Não existe. O limite é você que coloca. Então, sim, eu sou o fruto de um propósito que, se você me perguntar, você passaria de novo? Digamos que sim, porque tá na trajetória, tá na vida. Confiar no processo, né? Confiar no processo, Confiar no exatamente. processo. Legal. E depois de que tu saiu dessa parte de, beleza, vendi picolé, faturei ali R$ 100 para tirar os 25, a primeira grana que sobrou no teu bolso, qual foi o próximo passo? Tu continuou na escola? Como é que foi essa parte? Eu continuei na escola estudando, só que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E esse sonho, ele é muito grande, né? Então, eu creio que mais na frente vou vivenciar coisa de futebol, mas não como um atleta. Então, mas tudo que eu sei hoje, desde os pilares, para eu ter um grande negócio, para eu chegar numa reunião, tudo veio através do esporte. Então, eu precisei também passar pelo esporte para adquirir disciplina, para saber que é só eu e eu, que a minha mentalidade ela pode ser moldada dia após dia. Então, o esporte me ajudou muito. Então, eu cheguei a jogar tanto internamente ali em Uruana, já cheguei a jogar em outras cidades. Eu jogava futsal, fui campeão goiano também durante um tempo. Eu joguei campão, eu jogava de volante. E aí eu estava indo para uma cidade chamada Alto Horizonte. E eu recebi uma bolsa para jogar lá. Legal. E até chegar um momento que aquilo dentro de mim só existia aquela possibilidade. Ou eu me torno atleta de futebol, ou eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu só vi aquilo ali como uma saída para minha família, um futuro. Até um dia que a gente foi convidado, meus pais, né, para ir numa igreja evangélica bem pequena na cidade. Lá na tua cidade, Uruana. E Uruana, exatamente. E eu até me recordo, era uma igreja, assim, pequena, as pessoas sentavam numa cadeira daquelas de plástico, e foi o primeiro contato que, digamos, que eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência espiritual, uma experiência única. E isso teve uma mudança totalmente na minha vida. E aquele pastor estava orando por outra pessoa, né? Então, eu nem conhecia a igreja evangélica, eu nem sabia como que funcionava. Totalmente, em outras palavras, cético. Sim. Mas estava lá. E aí eu me lembro que eu estava sentado atrás, e esse pastor estava orando por uma pessoa, né? Não me lembro o que era, mas ele falou, tem uma pessoa que está aqui, que ele está pedindo muito algo no coração dele. Só que Deus não quer isso para ele. Só que antes dele falar isso, quando eu entrei, eu abaixei minha cabeça e pedi, falei, Deus, gostaria muito de ser jogador de futebol, para eu ajudar a minha família. Eu só vejo isso como oportunidade. Isso eu tava com praticamente ali uns 14 anos. É novo ainda. Muito novo. E sonhando aquilo ali. E na semana seguinte eu ia participar de um teste, que é o Médio Norte, que é onde tinha olheiros do Grêmio. Veja só, uma semana só. E voltando ao pastor, ele mencionou para mim, isso que está no seu coração, Deus não quer te dar. Deus está me mostrando aqui, e ele apontando, falando, e cada palavra dele atravessava no meu coração. Foi algo surreal, algo que eu nunca senti, uma experiência impressionante. Eu me arrepiava, um misto de sensação de choro, de felicidade. Foi uma experiência... Meio que um toque, né? Um toque. Tipo, um toque Isso, energizado, assim, né? Exatamente. Belas palavras, exato. E ele falou, você não vai ser isso que você está pedindo no coração. Deus está me mostrando você, de terno, maleta preta, e uma pessoa muito influente nos negócios. Você quer receber isso que Deus quer para sua vida? Vem aqui na frente que eu vou orar para você. Eu nem sabia. Eu nem sabia o que iria acontecer tudo isso. Então, esse primeiro contato, essa primeira direção de Deus mudou totalmente a trajetória da minha vida. E hoje eu estou um passo próximo de realizar isso que ele falou.
Então, essa, assim, é a minha maior história de Uruana. Foi meu primeiro contato, assim, de fato ali, uma experiência com Deus. E aí, eu acho que é até legal, tem uma história relativamente parecida. Uhum. Eu nadava profissionalmente, fui para os Estados Unidos Pô, que nadar. legal, cara. Eu tinha 13 anos e eu recebi uma proposta também para ir nadar pela faculdade. Uau. Só que eu tinha 13 anos. Então eu ia ter que ficar um tempão preso, né? Entre Uhum. aspas, cumprindo metas, uma série de coisas. Só que eu não soube disso na época. Meu pai nunca não tinha me contado. E aí, quando eu fiquei sabendo depois, eu fiquei relativamente chateado, porque ele declinou. Né? Falou, Entendi. não faz sentido, meu filho, 13 anos, era no meio dos Estados Unidos, tipo, super isolado, era no Missouri. Uau. Aí eu falei, cara, anos depois, né, eu hoje tenho mais idade, né, já consigo olhar pra trás e falar, cara, no fim das contas eu acho que existem oportunidades que são boas, mas que aparecem outras tão boas quanto, Tão né? boas, Tipo, né? às vezes a gente acha que é pra fazer aquilo, mas na verdade tem outra coisa melhor ainda reservada pra frente, né? Exatamente. Hoje eu consigo entender, hoje eu me vejo, tipo, empreendendo também, eu fico super Aham. feliz pelo caminho que eu tomei. Não faço ideia do que aconteceria, talvez eu pudesse estar em Paris agora nas Olimpíadas, talvez. Mas eu tô feliz hoje, tô realizado, então acho que Deus sempre faz um caminho, Deus escreve certo por linhas tortas. Essa pra Concordo. mim é a Eu concordo. frase da minha vida, assim. Pô, que legal. Um baita E- testemunho também. Não, com certeza, eu acredito muito nisso. Mas aí você foi fazer o teste ou você não foi? O que aconteceu depois? Eu fui jogar e eu não conseguia performar mais. Eu era um tipo de cara que, digamos, atleta. Uhum, Era um cara que corria muito rápido, eu uhum. tinha força e eu era muito forte na marcação. Muito mesmo, ao extremo. Aquele volante Volante clássico. clássico. E esse era o meu jogo. Uhum, Só que aí eu comecei a machucar as outras pessoas. uhum, Eu realmente vi que eu estava forçando algo que não era pra mim. E toda uhum, hora aquelas palavras do pastor fixavam no meu coração. uhum, Então, até então, de eu tomar a decisão, né? Nessa época eu já estava ali com 17 anos e falava, olha, eu vou para Goiânia. Goiânia, Goiás, que é uma cidade maior, tá ali do lado de Brasília, tá do lado de Anápolis. E ali eu vou conseguir ter mais oportunidades pro meu profissional. E só que aí eu recebi também uma luta grande dentro de casa, né? Minha mãe não queria que eu fosse, o meu pai, né? Que meu pai também, ele nasceu em Goiânia, né? uhum. Só que ele foi pro interior. E ele não queria, né? Ele queria todo mundo junto ali. Claro. Tinha minha irmã também, então eu sabia. Você é o mais velho da Eu família? sou o mais velho. Eu tenho uma irmã de 17 anos. Hoje eu tenho 27, nós somos 10 anos de diferença. Então ia ser o E, primeiro a sair de casa, e né? exatamente. É. E eu sabia o preço que eu ia pagar, né? Por exemplo, a minha irmã, eu não cresci praticamente com ela, não peguei a fase boa, Uhum, né? Mas tudo vale a pena. E aí, quem que abriu essas portas para mim, em Goiânia, foi o tio do meu pai, o senhor Antônio e a tia Cleusa, através do meu primo, o Júnior, e a esposa dele, Amanda. Então, uhum, foi eles que abriram essa porta para mim. Então, também eu vejo também que foi uma responsabilidade tremenda pegar um garoto de uhum, 17 anos do interior, que eu considerava que a minha mentalidade era bem chucra, né? Digamos assim, uhum. bem zero, e levar um cara para uma capital, Uma grande cidade, né? uma grande cidade. Então eu me recordo bem assim de até me atrapalhar quando eu pegava um coletivo. Eu nem sabia. Isso para mim era uma dificuldade gigantesca. Uhum. Porque no interior não existe isso. Lá não tinha nem. Ainda nem tem semáforo. É uma cidade bem pequena. O pessoal anda de bike, Sim. anda de carroça, Uma né? Com simplicidade cavalo. muito maior, né? Simplicidade, zero fluxo de pessoas, só quando tem algum evento na cidade. Então foi também um desafio para mim. Uhum. Então dali eu comecei praticamente tudo do zero de novo. Eu me recordo de sair apenas com uma mochila de costa. Eu me recordo assim, minha mãe nem conseguiu me acompanhar até a rodoviária, meu pai foi. E aí nesse primeiro dia eu vi meu pai chorando. Nunca Aí, tinha visto seu pai chorando. não, nunca tinha visto não. Nunca tinha visto. Então eu ali dentro do ônibus, né? E eu consegui olhar pela janela ele emocionado, né? Claro. Mas eu sabia que aí não tinha volta. Der o que der, eu não dava passo para trás. A decisão já estava tomada. A decisão já tomou. Aí eu tive a visão, a decisão e eu ia aplicar intensidade para viver aquilo que eu estava querendo. Pô, massa. E aí, então, beleza. Chegamos em Goiânia, Certo? certo? E aí, e agora? Tá, eu cheguei em Goiânia e eu precisava trabalhar imediato. Eu Claro. precisava de dinheiro, né? Então eu consegui um trabalho que eu até morava do lado da Universidade Federal, ali De Goiás. de Goiás, só que eu Uhum. tinha que atravessar a cidade para trabalhar lá no Novo Mundo. Aí eu trabalhava numa indústria de tintas, serviço braçal mesmo. Eu Uhum. pegava o saco, colocava em cima de uma plataforma,
o cara em cima dessa plataforma colocava dentro de um tacho, né? E ficava batendo ela. Era uma pequena empresa, mas tinha uma demanda muito boa. Aí eu trabalhei ali 6 meses. Só que assim, eu vejo também que era como se fosse um teste. Eu vejo também que o meu primo, ele aplicou isso. Como se fosse um teste. Será que realmente ele quer isso? Então, foi onde eu acessei esse primeiro trabalho para ver de fato se eu estava disposto, né? Vencer aquilo Você ia aguentar, né? ir para a próxima etapa. Então, eu acordava muito cedo, eu pegava o primeiro ônibus, que era 5 horas da manhã, atravessava. Todo dia, aquela rotina. Chegava em casa tarde. E aí, o primeiro passo era entrar numa faculdade. Então, como eu sempre fui esportista, gostei de atividade física, então eu decidi ingressar na educação física. Lá na Federal mesmo? Não, eu comecei fazendo na Estácio. Na Estácio. Isso, na Estácio. Quando eu ingressei, o meu primo conseguiu para mim um estágio no SESI, lá no Ferreira Pacheco. Então, eu dava Legal. aula de ginástica laboral. E tá aí mais um aprendizado. Eu dava aula para o público. Então, eu chegava numa empresa, que era as empresas que faziam parte do programa do SESI. Então, por exemplo, o pessoal estava aqui no escritório, numa sala, eu chegava e fazia um alongamento com eles. Para relaxar, para trazer mais disposição para o trabalho Tirar deles. atenção, Dar né? atenção, fazer uma dinâmica. Uhum. Só que às vezes eu dava aula para 30, 40 pessoas. Que era um galpão grande, o pessoal trabalhava na produção, que era, por exemplo, a indústria farmacêutica Alex Star. Hoje é uma indústria de muita referência em Goiânia. Eu chegava ali no galpão ali, a galera. Então, falava, alonga aqui. Não utilizava os nomes técnicos, né? Claro. Isso também foi um treinamento para estar falando em público, para posicionamento. Então, era muito, muito novo. Tem até uma foto aí que eu tava bem assim, magrinho mesmo, assim, bem novinho, né? Justo. Tava com 17 anos, mas parece que eu tinha com 13, né? Então, e aí eu comecei a entender também que através de estar nesse ambiente corporativo, Uhum. minha mente começou a expandir. Falei, opa, eu posso alguma coisa a mais. Uhum. Então eu via os cargos, começava a prestar atenção, tá, mas e esse diretor? O que ele fez para chegar até aqui? Eu perguntava às pessoas. Isso eu era estagiário de educação física. Estagiário. Nossa, mas qual que é a trajetória que ele tomou? Você sabe a história de vida dele? Então eu ia pegando pontos, referência de pessoas que estavam dentro da empresa. Por exemplo, não, o cara começou aqui na limpeza e foi subindo de cargo, e sim, sim. Então aquilo ali começou a acender em mim uma mudança Uhum. de querer algo melhor para minha vida. E até então surgiu uma oportunidade num hospital que estava abrindo, Hospital UGOL de Urgências e Emergências. Aí onde eu fiz um processo seletivo. Eu lembro, assim, tinha mais de 100 e poucas pessoas, foi 7 dias de processo seletivo. Uhum. E aí eu sentava com as pessoas falavam, não, eu sou formado nisso e naquilo. E a vaga era para agente administrativo, era um suporte, né? Mas o mercado estava muito competitivo naquela época. Então tinha pessoas formadas. Isso era que época? 2000 e quanto? 2017, 18, praticamente. 2018. 2018. No final da crise do Brasil que a gente teve ali, tipo, começando a voltar, assim. A chegada ali do Uber, Uhum. tudinho. Então, tinha pessoas que estavam formadas, mas estavam trabalhando em outras posições. Então, eu falei, nossa, tá muito competitivo, será que eu vou conseguir? E até então, eu recebi a resposta que eu passei. Mas, assim, no processo seletivo, então as pessoas ali em volta, a psicóloga perguntou: por que eu te devo contratar? Eu olhei para ela e disse: eu não tenho os requisitos que essas pessoas que estão aqui têm. Eu estou iniciando, como vocês sabem, eu sou estagiário de educação física, mas tudo que eu falar para você aqui, eu vou executar. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu sou. Eu sei de onde eu vim. Então, eu só falei isso. Eu deixei bem claro para ela, né, a psicóloga ali do RH, que eu estava disposto. Então eu falei, se tem vaga de madrugada, eu vou trabalhar de madrugada. Se tem vaga de noite, uma escala de precisar cobrir o outro, eu vou estar lá. Eu sabia o que eu queria. Eu não estava ali somente paisano. Uhum. E aí, eu acredito que foi... a resposta, né, que ela me passou foi por conta desse posicionamento. E até eu chegar no GOL e começar a trabalhar como agente administrativo. Aí, de novo, eu vivenciando, tendo contato com diretores, administradores, e comecei a falar, poxa, não faz mais sentido eu estar na educação física. Porque eu já estava trabalhando a parte administrativa. Tava sentindo uma necessidade mais de administração do que de exercícios, no geral. Então, o meu setor, eu já
estava presenciando que iria precisar de supervisor. Então, porque tinha outro supervisor de outra área que cuidava. Então, não tinha, porque estava tudo muito novo. Então, eu já sabia que em algum momento iria precisar. Então, já tive essa visão. E aí eu comecei a estudar administração. Na mesma faculdade, fiz a troca e comecei a estudar normalmente. Segui a minha escala de trabalho. Eu estava morando no centro de Goiânia. Nessa época eu já saí da casa dos meus tios, que foi uma experiência muito boa. Até mencionei para eles lá que eles estavam comigo, né? Em Uruana. Eu até falei para eles, olha, aquela porta que vocês abriram para mim foi um pilar necessário para eu chegar onde eu cheguei. Então, eu sempre gosto de ressaltar as pessoas que me ajudou nessa trajetória. Claro. Então, cada um somou ali para eu me tornar o que eu sou. Então, eu até mencionei isso para eles lá. E comecei a administração e até surgir o processo seletivo para supervisor no meu setor. Dentro lá do UGOL. Isso, dentro do GOL. Então, era cuidar da parte administrativa. As recepções lá são 7 recepções. Então, bastante pessoa, bastante fluxo. O pessoal da telefonia. Os maqueiros, né? Que cuida dos transportes ali dos pacientes. E que é uma demanda muito alta, né? Porque lá eles Tem fizeram... UTI também? Tem UTI, tem hemodinâmica, centro cirúrgico. Então, se tornou uma referência nacional hoje o Hospital do GOL. Só que na época, quando eu entrei, estava no início, o pessoal estava performando, mudando algumas coisas de sistema. Então, eu peguei aquele fluxo ali. E até eu conseguir passar e me tornar supervisor dessa área. Então, também foi um desafio grande. Eu consegui performar bem. Eu tive que mudar bastante o meu comportamento, porque era assim, ó. O que aconteceu? Tô aqui tomando um café com um cara num refeitório. E aí, passasse uma semana, eu me torno supervisor dele. Então, eu tive que mudar totalmente a minha mentalidade para que as pessoas não me olhassem como um colega, mas sim como um supervisor que estava ali buscando algo melhor para todos. Então, eu tive que buscar esse posicionamento. E por ser tão novo também, eu liderava pessoas ali por volta de 50 anos. Então, cada pessoa era uma forma de abordar. Eu tinha que fazer treinamento, eu dava as palestras também, cuidar da escala de trabalho. Às vezes acontecia, né, de fazer um desligamento do colaborador. Então, tudo isso... Tarefa difícil. E é difícil, né? E é difícil. Então, foi um aprendizado gigantesco. Até então, eu fazia ali mais ou menos uns 3 anos. Nessa época, eu já conhecia minha esposa. Conheci ela lá em Goiânia mesmo. Conheci em Goiânia. E a gente já estava esperando a Ana Luísa, né? Então, a gente estava preparando o casamento. Então, eu já estava morando na casa da minha sogra. E me surgiu a vontade, um desejo de ir embora. Cara, Do nada. Não, assim, eu conheci a irmã dela, que mora nos Estados Unidos. Ah, tá. Então, só que eu nunca vi ela. O pessoal só falava, ela mora lá. Só que ela não conseguia vir, né? Não tinha documentação e tudo. Mas eu sempre ouvia, sabe? E a minha sogra, ela trabalha com vistos, né? Ah, trabalha com essa emissão de visto e tal, então ajudando a galera. Muita pessoa lá. Toda hora eu vi uma pessoa tirando visto. Então, ter a experiência de ver aquilo, ver as pessoas indo embora. Então, eu falei, poxa, eu quero. Então, eu tomei a decisão de ir embora. Então, eu tentei o visto 2 vezes, numa escala curta aí de 6 meses. Não consegui. Teve que ir para São Paulo fazer. Não, tem em Brasília, né? Tem em Brasília, tá eu certo. em Brasília. Fui negado. Na terceira vez, quando a gente casou, a minha filha nasceu, foi aonde eu consegui. E aí, minha vida girou assim, ó, 360. E tu conseguiu o visto de moradia mesmo? Visto de turista, né? Ah, tá. O B1 lá, eu não sei Isso. Não sei os nomes, né? É isso. O visto de turista. Detalhe, eu nunca tinha viajado de avião. A vida. Na vida, nada. Quando eu conheci o mar, eu cheguei de carro, né? Então, nunca viajei de avião. E eu iria sair do Brasil e ir para outro país. Já ia pegar um intercontinental de primeira. E pegando as explicações, o que eu faço, como que é, e eu nem falava inglês. Nem falava inglês. A minha esposa e a minha filha ficaram, e eu fui sozinho para ficar um curto período para depois elas irem. Então, eu conheci uma pessoa
que através dessa pessoa ela me deu um norte lá nos Estados Unidos. Dona Carmen e também o filho dela, o Pablo, que ela até me buscou no aeroporto. E depois esse mesmo cara, eu vou citar ele nos dias atuais, o que ele plantou em mim. Então veja só, eu tô falando de um tempo e depois ele volta na minha história de novo e faz uma pergunta-chave para eu estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então o Pablo, ele é um cara, gostaria de mencionar ele, é um cara que chegou nos Estados Unidos ali novo, e começou a viver a vida dele trabalhando, e hoje ele é um grande empresário nos Estados Unidos. Um cara muito próspero, um cara muito inteligente. Eu aprendo muito com ele todas as vezes que a gente está em algum encontro. E chegando nos Estados Unidos, eu recebi esse norte. Tá, como que é o trabalho aqui? Amigo, o trabalho aqui é de serviço braçal. Então, ou você trabalha na construção civil, ou você vai trabalhar na limpeza de casa. Então, eu morei no estado da Georgia, Atlanta. Atlanta. Isso. Fica no norte? Dos Estados Isso. Unidos? Mais ali no meio, né? Ah, mais pro meio. Isso, Tá. isso, exatamente. E ali tem tanto frio extremo e também um calor extremo. Tem os dois lados. As estações muito bem definidas, assim. Isso, bem definidas. Bastante árvores também, diferentemente de... Tu dissesse ali Flórida, né? Flórida. Flórida é mais pântano, Isso, praia, calor. Isso, exato. Eu só lembro da dona Carmen, né? Falar pra mim, olha, Felipe, tu pode ir no restaurante do Rio de Janeiro e lá você vai encontrar pessoas pra você pedir oportunidade, porque o pessoal senta lá pra tomar café. E aí, onde eu fiz, me lembro, né? Fiz a minha marmita, né? Tava preparado, mochilinha, e caminhei até o restaurante. Se chama Rio de Janeiro o restaurante? Rio de Janeiro, isso. Rio de Janeiro, tem Goianão lá também. É uma Que legal. comunidade, né? É uma comunidade brasileira ali. Então, chegando lá, vi vários brasileiros e eu cheguei pro cara e falou, amigo, tudo bem? Eu cheguei ontem do Brasil. Aí ele olhou pra mim e falou assim, dá pra perceber que eu tava de botina. Que lá não tem, né? Lá o pessoal usa umas botas diferentes, né? Uhum. Aí ele falou, não, eu vou trabalhar ali com encanamento. Eu acho que você pode me ajudar. Então, beleza, vou lá contigo lá. E aí, ali foi minha primeira experiência como trabalho. Só que foi um choque de realidade muito grande. Porque eu tô falando de uma semana só. Há uma semana atrás, eu tava no Gol, num ar-condicionado, liderando as pessoas. Na outra trajetória minha, já lá, eu tava na construção civil. Tava com o grifo na mão. Já tava ali, né, com a pá, né? A gente tava cavando um buraco ali. Uhum. Tava no frio, porque eu cheguei no frio ali. E totalmente diferente. Então, o pessoal gritava, ei, pega aí o negócio. Então, era um mundo totalmente diferente. Então, eu levei esse choque. Realmente foi muito pesado. Então, muitas vezes eu perguntei, será que eu fiz o certo? Eu me perguntei. E aí, depois eu fui acessando a rotina, como que funcionava, as pessoas, até eu começar a trabalhar. Aí, nisso, a minha esposa já chegou com a minha filha e tudo mais. Comecei a trabalhar com o countertop, que é o... Não conheço esse. Countertop é as bancadas, né? Que a gente tem hoje. Ah, Tem tá. granito, mármore, quartz. Vamos imaginar que isso aqui é uma pedra, né? Sim. Então, o americano tem muito isso. Ele gosta de fazer uma ilha bem grande de pedra. De pedras. Isso. E aí eu comecei a trabalhar no granito. É um serviço em si muito, muito pesado. Uhum. Mas é um serviço que, se você começar ali na raiz, você consegue se tornar um grande empreendedor daquilo. Bem remunerado depois. Bem remunerado, abrir uma companhia, você vender. Então, é um material muito caro, né? Por exemplo, nas cozinhas lá, tinha cozinha de $60 mil, $70 mil. Isso é uma loucura, né? É um serviço só. Então, a gente fazia 3 serviços no dia, entendeu? Então, tem todos os processos. O cara leva a pedra, faz o polimento, corta, tudo isso. Só que aí, eu comecei a ter outras visões. Eu falei, quem que é o melhor cara aqui de Atlanta, no granito? Ah, tem um rapaz que se chama aí Jorge. Ele trabalha com isso desde os 15 anos. Eu falei, então tá, eu quero trabalhar com ele. Não, mas é muito difícil trabalhar com ele. O cara, ele escolhe com quem ele quer trabalhar. Então, beleza, tô tudo certo. Eu vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar na equipe dele. E até então eu consegui acessar esse cara e começar a trabalhar com ele. Aí eu peguei muita experiência. Muita mesmo. E por mais que os Estados Unidos é muito grande, a comunidade brasileira é muito grande, você tem um nome. Então, se você tem um nome e você faz coisas legais, coisas boas, chega no trabalho no horário certo, ajuda, as pessoas veem isso. Então, você começa a chegar muita oportunidade para você. Uhum. E até então, nesse tempo, a minha esposa resolveu voltar para o Brasil, ela e a minha filha.
E aí onde eu falei, volta e eu vou ficar aqui mais uns 6 a 8 meses. Vou trabalhar o máximo que eu conseguir, vamos voltar e vamos reiniciar a nossa vida. Só que essa decisão que eu tomei, ela também me ajudou muito, porque foi lá nos Estados Unidos que eu comecei a ler bastante. Como que aconteceu esse insight, né? Eu entrava dentro da casa do americano, praticamente ali. Entrava dentro, às vezes ia pro escritório dele, né? Às vezes o cara quer colocar uma bancada ali no escritório, alguma coisa. Eu sempre via muitos livros. Muitos livros. E aí até um certo dia, eu chegar para um cara, esse cara era poliglota, falava várias línguas, esse americano, e perguntar para ele: eu tenho percebido que existe um padrão aqui. As pessoas trabalham em casa, todo office tem vários livros. Você pode me explicar isso? Porque eu sou do Brasil e isso para mim é muito novo. E Uhum. na época, ainda foi 2019, né? Ainda iria iniciar o Covid. Uhum, Então, aqui pré-Covid. no Brasil não tava essa pegada ainda de home office, né? Era algo assim, pouquíssimas pessoas Ah, faziam, sim, né? era bem distante. Era bem distante. Então eu perguntei para ele, né? Aí ele me falou assim, tudo começa aqui. Então, chega um certo momento na sua vida que você fica limitado, que é o normal do ser humano. Então você precisa começar a ler coisas que vão agregar na sua vida. Você trabalha com X, leia coisas sobre X. Se conecte também com pessoas X, que isso vai expandir o seu campo de visão. Uhum. Aí ele falou que já tinha lido mais de 1000 livros, era escritor, Caraca. mentor, e ele tinha 3 business diferentes, de nichos totalmente diferentes. E o cara tava ali, no conforto do lar dele, com a família dele, e ao mesmo tempo fazendo grandes negócios. Então aquilo ali para mim foi uma explosão na minha mente. Falei, eu preciso acessar isso. Aí tá. Qual livro? Qual livro, né, começar de fato? E eu nunca fui um cara de ler, nunca fui um cara de sentar e estudar. E eu comecei com um livro que se chama O Milagre da Manhã. Ah, clássico. Bom, excelente. Esse foi o meu livro divisor de águas. Foi um livro que eu aprendi o que que era afirmação, visualização, Uhum. a disciplina. É você manter uma vibração para aquilo que você quer. Uhum. E acessar também, eu consegui acessar a história ali do autor. Até qual foi a trajetória dele para ele escrever aquele livro, né? Que ele conta, né? Que ele se acidentou e tudo mais. E depois ele criou uma comunidade que ele ajuda inúmeras pessoas. Então, o que que eu percebi? Que eu não tinha nenhuma base para eu manter aquilo que eu estava vivendo. Eu poderia, por exemplo, ganhar meu dinheiro, mas ia chegar um momento que eu não ia ter nenhuma base, porque eu estava limitado. Então, a tomada de decisão de voltar do Brasil foi sim a leitura, porque eu sabia que quando eu voltasse eu iria empreender. E não tem ninguém na minha família que é empreendedora. Ninguém. Eu Uhum. era o louco ali, Uhum. O cara praticamente. quer sair da curva, né? O cara que ia sair da curva. E aí eu comecei a ler bastante. A minha escala de trabalho era assim, ó. O cara passava 3 horas da manhã em casa, a gente dirigia até a companhia, fazia o carregamento ali do caminhão e depois pegava a estrada. E aí chegava em casa meia-noite, 1 hora. E você dorme? Então eu dormia praticamente 1 hora. Eu só tomava muito café, bastante energético, porque a escala de trabalho lá era assim. Então era o que eu tinha. Mas eu sempre tirava um tempo para eu ler, que era aquilo que iria antecipar o meu futuro, me dar força ali. Hoje, totalizando, aí, são mais de 100 livros lidos. Que legal. Então, mais de todos, O Milagre da Manhã. E aí, nesse período, foi onde eu falei, poxa, eu vou escrever um livro. Eu quero escrever um livro. Ah, que legal. Então, meu livro ele se chama Eu Sou o Improvável. Eu conto um pouquinho da trajetória da minha vida ali, Desde Goiás até. desde Goiás até minha chegada em Goiânia, onde eu finalizo ele em Goiânia. Que eu conheço uma pessoa, ela se chama Tatiana Maciel, e ela esteve com o Pablo Marçal no começo lá em Goiânia. Olha só. Então ela me presenteou, ela é expert, né? Só que ela não estava trabalhando mais com isso, então ela me presenteou, ela estruturou todo o meu livro e me entregou esse presente. E assim, vale a pena fazer algo diferente. Porque no final é infinito. Você não sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, esse livro, ele foi a porta de entrada para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Que lá na frente eu vou mencionar.
Chegando em Goiânia, eu comecei a empreender. Eu abri uma loja e-commerce. Tava bem no começo ali da plataforma Shopee. O pessoal tava Shopee. comprando muito e tudo. Uhum. Então, eu queria fazer dropshipping, né? Comecei a estudar sobre isso. Isso era que ano? 2020? 2020. Já era pandemia. Já era... Tava finalizando, né? Quando eu cheguei no Brasil, o pessoal ainda tava... Alguns estavam usando máscara, outros não. Mas já era, tipo, sei lá, setembro, alguma coisa assim. Por aí, isso. Então, eu peguei esse produto, que era um modelo, fitness público feminino. Minha esposa sempre gosta de academia e tudo mais. E aí eu vi que aquele produto era escalável. Era só um modelo, o que mudava eram as cores. As cores e os tamanhos. Então eu peguei de uma pessoa, comecei a vender. Que inclusive, a minha primeira venda foi para São José, Em Santa Catarina. Santa Catarina, onde eu moro hoje. Ah, que loucura. Olha só. Então, assim, eu creio também que Deus, ele vai dando detalhes do próximo nível. Basta a gente olhar, respirar um pouco e ver onde Deus está nos direcionando. Eu me recordo muito bem de emitir a etiqueta, nossa, saiu a primeira venda, olha só que legal. Nem conhecia o São José. Não, Fazendo nem ideia. não, nem fazia ideia. Falei, nossa, próximo ali de Floripa, não fazia nem ideia. Sim. Porque quando eu conheci aqui, eu fui para Canasvieiras, né? Que é litoral, então nem fazia ideia o que era São José. Uhum. E aí a gente pega esses produtos, dá uma melhorada neles e eu começo a minha própria produção. E aí onde foi a virada de chave. Então eu peguei algo e modelei. Então coloquei fotos melhores, fotos mais profissionais. Eu consegui entregar uma embalagem mais premium ali para cliente. Eu colocava um QR Code para gerar experiência. Eu colocava um cheirinho para menina que recebeu uma roupa fitness, para ela repostar a nossa marca. E aí a gente viveu ali praticamente uns 11 meses, quase um ano, só vendendo. E eu me recordo, assim, ó, de levar sacola pequena, tipo, uma sacola com 10 pacotinhos pro correio, até um momento a gente tá empacotando de madrugada, porque de manhã ia passar um caminhão do correio. Caminhão. Então eu levava um carrinho, assim, eu tinha um carrinho de compra, a gente morava no apartamento, a gente descia ali, e eu colocava cheio, assim, ó, e o cara ia bipando e levando. E a nossa operação tava excelente. Excelente, eu tava pensando em abrir um galpão, comprar maquinários novos, a gente tinha uma mão de obra muito boa, excelente. E até então a minha esposa, ela foi chamada para um concurso público dela quando a gente namorava. Foi a minha segunda praia que eu conheci aqui em Canasvieiras. Só que foi assim, ó, daqui uma semana Tem que estar lá. você tem que estar lá, você precisa se apresentar. E ela é engenheira civil também. Legal. E foi tudo muito rápido. A gente precisou vender tudo dentro de casa, colocar tudo dentro do carro e vir. Moradia, começar a vida do zero. Daí eu travei minha loja e depois eu mudei o endereço dela para cá, porque tava o endereço de Goiás, que a etiqueta sai, né? Uhum. E eu percebi que não tava performando por conta do frete. O frete daqui era mais caro pro meu comprador, que é do norte. Ah, sim. E lá era meu público muito forte. Então, por exemplo, meu produto era R$ 49,90. Uhum. E aí o frete ficava muito mais caro que isso. Quase dobrava o preço pra entregar uma blusa. Isso, exatamente. E aí chegar um momento que eu não consegui manter a operação. Do tanto que eu cresci, a queda também foi muito, muito rápida. Então, estoque alto, estava com operação muito, muito grande. A gente estava girando em torno ali de 300 mil o faturamento. Mês. Mês. Muito grande mesmo. E nesse ponto eu fiquei totalmente abalado, né? Então, iniciei um negócio, estava indo bem, teve essa mudança. A gente aqui já em Santa Catarina, a gente morava em Canasvieiras na época. E aí eu falei, poxa, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu vou fazer? E agora? Então, literalmente, eu fui pro fundo do poço. Mas sempre mantendo a fé, acreditando que aquilo ali iria aparecer uma porta. Aí eu volto para aquele cara lá, o Pablo, que me buscou lá no aeroporto, lá nos Estados Unidos. Lá em Georgia. Georgia, isso. Ele veio aqui, Felipe, eu tô indo para Florianópolis, vou fazer um treinamento, né? Que ele faz bastante treinamento para a empresa dele, né? Tem como você me buscar no aeroporto? Eu falei, tem, cara, com certeza. Com certeza. No mínimo, né? O mínimo. Claro. Peguei ele e a gente foi fazer um tour. Eu tava morando em Kansas City. Cara, vamos ali em Jurerê. É incrível, parece muito Estados Unidos. E aí andamos lá e falou, nossa, realmente, né? Parece muito. Algumas casas lembram a Georgia, né? E eu falei, uau, pois é.
E aí a gente andando ali nos prédios, passava alguns projetos, alguns empreendimentos, as casas modernas, construindo tudo. E ele falou pra mim, virou pra mim, tava dentro do carro e falou assim: Felipe, como que você vai fazer pra se conectar com as pessoas que estão aqui? Eu não consegui responder ele. Aquilo ali ficou fixado no meu coração. Ele foi embora. E aí toda hora vinha ele falando: Felipe, como você vai fazer pra se conectar com as pessoas que estão aqui? E aí, nesse meio tempo todo, passando todo o processo da loja, fechamento dela e estoque alto, eu falei, o que eu vou fazer? Eu tentei conectar com outras pessoas que estavam lá em Brusque, não performava. Eu encontrei um cara de Brusque que ele vende pra van. O cara tem um galpão imenso. Ele falou, Felipe, todos os meus produtos aqui são seus, você pode colocar na tua plataforma. Eu não vendi um. Eu não vendi um, cara. Mas eu sabia que alguma coisa ia acontecer, alguma nova porta ia ser aberta por Deus. É natural. Aí teve um dia de madrugada, tava bem aflito mesmo ali em casa. Eu peguei o meu Instagram, coloquei ele no campo de busca. Jurerê. Só isso. Cara, apareceu uma galera relacionada a Jurerê. E aí eu escrevia assim: eu obtive uma experiência fora do país que eu posso agregar no teu business. Cara, acho que eu mandei ali uns 100 directs ou mais. Só pra empresa. Não, Empresa, página, tudo. página, aparecia pessoas, eu mandava. Aí passei essa madrugada, aí no outro dia eu mandei também, e fui mandando, né? Porque tem um limite, né? Tem. Eu fui mandando. Cara, e aí só um me respondeu, que ele se chama Paulo Maier, e hoje é o cara que eu trabalho. Foi o cara que deu oportunidade pra mim. E aí, através dele, eu conheci a sócia dele, que é a Denise Mincarone. Que hoje a gente tá junto em Jurerê. Eles acreditaram em mim através de um café, de um bate-papo. E eles acreditaram num sonho maior. Então, quando eu entrei como corretor de imóveis, eu não tinha nem noção. Nem noção. Então, assim, eu nem sabia que precisaria tirar um CRES, porque era muito longe da minha realidade. Eu não tinha nenhum contato com o corretor da minha vida, do meu ciclo. Então, aquilo ali pra mim era muito distante. Até então, eles falaram, olha, agora a gente vai presentear você aqui com o curso do Cresce e a gente precisa fazer captações, a gente precisa performar nosso site, ter novos conteúdos. E aí, onde eu comecei do zero, a minha página, que é o Felipe Costa Broker, e também eu comecei a trabalhar a página da Excelera Imóveis, que é o Instagram. Comecei a fazer vídeos do zero, não tinha nenhuma experiência, absolutamente zero. Tinha um dos primeiros vídeos horríveis, mas eu fazia, porque eu sabia que aquilo ali era um treinamento, que uma hora eu ia fazer algo bom. Aprendi a fazer edição, eu aprendi a pilotar o drone. Então, tudo que era diferente eu fazia. E graças a Deus, o Paulo e a Denise sempre falando, dando direções. Faz isso, faz aquilo. E eles sabiam que eu ia fazer. Praticamente ali uma semana com o Cresce na mão, eu fiz um vídeo. E aí nisso eu tava assim, bem no zero mesmo, né? Digamos, financeiramente. Eu tava dependendo exclusivamente só da corretagem. Uma semana com o Cresce na minha mão, eu fiz um vídeo. Lá em Jurerê, eu só colocava a mão assim, tá? Não sei o quê. Tinha um POV assim, né? Hã? Tinha um POV, né? Colocava o celular e ia falando, conduzindo tem um duplex aqui, dessa metragem, tudo. Aí eu fazia vários tipos de vídeos para tentar buscar essa conexão. Claro. E aí apareceu um cara, advogado lá do Mato Grosso, falou, gostei muito. E ele passou um sinal, pegou o avião e veio para fechar a venda. Olha só. Foi um duplex de 1,5 milhão. Então, para mim, assim, aquilo ali, eu falei, eu quero viver isso. É isso que eu quero. Então, aí eu volto lá atrás com 11 anos. Eu vendi um picolé de R$1,50, picolé de creme e R$1 de fruta. A base d'água, clássico. Só que a minha primeira profissão foi vendedor. Exatamente. Foi vendedor. Então, eu parei pra pensar, poxa, mas por que corretor de imóveis? Aí eu volto na minha vida, faço essa reflexão, mas, poxa, a minha primeira profissão foi vendedor. Só mudou o produto. E aí eu comecei a ter mais fome, mais vontade de crescer, de ser referência dentro desse mercado. Só esse ano
já movimentamos um VGV de 20 milhões de reais. E isso eu vou para o meu segundo ano ainda de corretagem. Então, assim, é algo realmente de Deus, é algo realmente divino, as pessoas com que eu estou. E através da corretagem, eu quero levar a minha história de vida para as pessoas. Porque hoje, qual a forma que eu trabalho? Eu trabalho de uma forma que é conexão. Então, se você tem um desejo de ser investidor, você tem um sonho de comprar uma casa, comprar um apartamento, ok. Mas primeiro eu quero te conhecer. Eu quero saber profundamente quem é você, a sua família, ter essa conexão humana. E hoje eu vejo que falta isso. As pessoas só estão olhando para o produto. Só o produto, isso é Só um o fato. produto. E tá tudo bem se não for o teu momento. Uma hora vai acontecer. Então hoje as minhas maiores vendas, por exemplo, eu vendi um apartamento no centro, na planta, 9 milhões. Para uma cliente que a gente se conectou tão profundamente, que hoje ela é da minha família. Ela conhece a minha esposa, ela conhece a minha filha. Uhum. Então a gente fala de coisas pessoais um pro outro. Mas foi porque a corretagem me proporcionou isso e eu faço isso diferente. Que você busca o relacionamento. Eu busco totalmente o relacionamento. Então eu entendo que eu vou proporcionar uma oportunidade boa. E se eu ver também que não é uma oportunidade boa para aquilo que você busca, para aquilo que você falou para mim, vamos deixar passar, vai ter outro momento. Claro. Então, já me conectei com grandes players do mercado através da corretagem. E tá sendo uma experiência maravilhosa. Que massa. Olha, tem bastante coisa. Acho que é um... Você tem 27 hoje. 27. E você tá em Floripa desde quando? Eu tenho... Vou fazer 2 anos ainda, né? 2 anos. 2 anos. Tem 1 ano e meio praticamente aí. Não, muito legal. E uma coisa que eu vejo em Floripa... Eu acho que não é Floripa, né? Eu acho que o litoral catarinense é o futuro. Sim. Né? Invariavelmente é o futuro. Mas, além de ser o futuro, eu acho que você está no caminho que muita gente não enxerga, que é a questão de o corretor hoje, né? Se você pega os Estados Unidos, né? Tanto que você coloca até a palavra broker Sim. ali no teu Insta, né? Ele tem uma postura completamente diferente de 99% dos corretores que a gente tem hoje. E tudo bem, é uma questão de cultura, uma série de Sim. coisas. Mas a gente tá naquele processo de evolução e quem sair agora na frente, na mesma cultura da galera lá, de tratar o produto como um negócio diferenciado, para encontrar o cliente certo, encontrar o fit pro seu cliente e não ao contrário, né? Tipo assim, você não quer empurrar o produto, você quer achar o produto pro cara, né? Você precisa achar o fit perfeito, porque se você faz uma venda hoje, talvez ele demore 3, 4 anos para comprar outro, mas ele vai comprar com quem? Ele vai comprar com você. Né? Você não trata bem o cara. Então, é a venda do futuro, né? Você não precisa se preocupar só em vender agora. Você precisa vender agora para vender depois também. Exato. E aconteceu recentemente comigo. A gente fechou um terreno em Jurerê agora de 5 milhões e meio. Essa cliente, numa escala, eu estava trabalhando com ela há praticamente 1 ano. Quando eu conheci ela, ela tinha um desejo. O objetivo dela era comprar apartamentos e colocar para a carteira de aluguel dela quando estivesse pronto. Uhum. Poderia ser tanto na planta ou algo pronto também de boa oportunidade. Claro. E dentro da escala de 1 ano, ela mudou o objetivo dela. Também nesse 1 ano a gente não fez negócio. Até um dia dela falar para mim, Felipe, eu gostaria de comprar um terreno para construir. Eu não vou vender nada. Eu vou deixar simplesmente de estoque para minha carteira de aluguel. Opa, eu tenho aqui uma oportunidade. Poucos metros da praia. Tem viabilidade para prédio. Sim, sim, sim. E a equipe que eu tô hoje, então eles têm essa visão macro ali para trazer esse tipo de negócio também. Não ficar só fixado, engessado no mercado imobiliário. Então, se tem um terreno, a gente faz esse estudo profundo. Se o cara tem o objetivo de construir, a gente soma, a gente indica pessoas, a gente vai além. E até concluir esse negócio, que foi muito bom para ela. E agora teve o alargamento da Praia de Jurerê. Esse Melhor terreno ainda. vai valer mais ainda. Melhor Na ainda. frente ali vai acontecer um lançamento de luxo. Então, o metro quadrado vai valorizar ainda mais para ela. Não, isso é muito, muito diferenciado. Eu acho que o mercado imobiliário ele precisa realmente de uma pegada de tipo, cara, tu precisa estudar sobre o terreno, precisa trazer informação. Sim. Não é uma coisa, não é um achismo, né? Tem vários fatores que influenciam, né? E eu acho que é esse o caminho, para mim, perfeito, onde você está inserido, né? Pelo que você contou, realmente traz essas oportunidades, ajuda os seus clientes e para mim é futuro. Quando a gente vende, assim como eu, quando a gente faz uma venda aqui, se não faz o fit para você ou se não faz o fit para qualquer outra pessoa, eu falo, olha,
eu posso fazer. Eu gosto de Pix? Quem que não gosta de Porque todo mundo gosta de Pix, né? Sim, Mas melhor que isso é eu saber que você tá satisfeito. sim, Que você vai olhar e falar, cara, obrigado. Era o que eu precisava, faz sentido. Né? E entendi. aí, depois no futuro, enfim, isso se converte a uma amizade. Essa amizade vira uma indicação, que uma indicação vira de novo, aí ele recompra com você e aí você só aumenta a sua carteira de possibilidades. É um ciclo saudável, né? Exato. Então, hoje eu, particularmente, eu me faço esse desafio todos os dias. Eu quero me conectar com pessoas novas e com essas pessoas novas eu quero transmitir a minha mensagem para elas. E no final, pode ser que dê negócio. Uhum. Mas primeiro eu quero levar quem eu sou. E além Uhum. disso, conhecer quem é a pessoa que está do outro lado. Os desejos, os sonhos dela, a história de vida, o que que ela passou, o que que ela vivenciou. Porque isso é muito legal, isso é humano. Então hoje as pessoas estão esquecendo disso. Estão esquecendo desse contato, os princípios, os pilares. E, e aí quando você olha para alguém que está prosperando imensamente, pode ter certeza que ele está seguindo princípios, ele está sendo humano, ele está tendo essa conexão com as pessoas. Não, perfeito. Acho que conexão é tudo, é o tal do rapport, né? É, rapport. Você cria o rapport com as pessoas, não de maneira, né, tentando vender, mas Sim, você acaba criando. Se a gente se identifica, a gente se dá bem e assim por diante. Acho que é natural também. E falando um pouco mais de futuro, beleza, né? Vocês bateram um VGV ali de 20 milhões, que é muito expressivo, muito legal. É, e agora, daqui pra frente? Passou o primeiro trimestre, teve um bom resultado, abril, estamos entrando agora em maio e até o final do ano. então, até o final do ano, nós achamos que é muito promissor ainda virar novos projetos. Citando sobre o bairro de Jurerê. O bairro de Jurerê hoje é a exclusividade. Então, tudo que eles fazem lá gera valor para os imóveis. Teve o alargamento, gera valor. Chega um projeto de lançamento de 45 mil reais, 1 metro quadrado, isso também gera valor. Tem um novo Parque Central que fica lá em Jurerê Internacional, que é uma área de 30 mil metros quadrados. Eu não tava sabendo disso. Tem um lago que já existe hoje lá. O pessoal vai fazer trilhas, Legal. espaço para caminhada. Então, tudo isso gera valor. E Claro. faz com que as pessoas que estão fora, elas venham para Jurerê. E falando sobre o centro também. Quem está no centro hoje, que de fato, né, a gente gosta de trabalhar esses dois públicos. Quem gosta em Jurerê, quem gosta está no centro. Quem está no centro hoje, ele busca aquela praticidade. Então, ele quer sair caminhando até um supermercado, ele pode levar os filhos dele na escola, mas ele também quer ter uma moradia boa, ele quer ter uma vista boa, uma vista exclusiva, ele quer estar em projetos de nome. Então, por exemplo, essa cliente minha, ela adquiriu algo no centro, porque é o perfil dela e é o que ela busca. É um apartamento magnífico, particularmente as melhores vistas ali, que é para o cartão postal de Floripa. É pra ponte, no Para a caso. ponte e vista para o parque também, pôr do sol. E foi um prazer realizar esse sonho com ela, porque ela veio de uma trajetória de muito tempo do mercado imobiliário, investindo, investindo, investindo. Ela mora fora, investindo, investindo. Felipe, eu quero realizar o meu sonho agora, a moradia que eu vou entrar dentro e vou me sentir totalmente tranquila. Tá aqui esse projeto. Então, com paisagismo, arquitetura totalmente nova, diferente. E foi amor à primeira vista. Foi o que ela estava querendo e até hoje ela fala para mim. E aí entra um trabalho diferencial meu. Eu vou até o terreno, estamos nessa etapa, mostro foto, levanto o drone. Olha só que etapa legal, olha só essa vista. Nossa, imagina. Então eu vou trabalhando nesse processo ali da obra com ela também, por exemplo. Tá construindo o sonho ali. Tá construindo, eu tô ali. Então eu quero estar nessa etapa também. Eu não quero só assinamos aqui um contrato e pronto, acabou, não. Eu vou estar ali além. Eu quero estar junto. E por isso que eu trabalho esse pilar da conexão profunda. Eu quero ser o seu amigo. Quero ser o seu familiar. Porque quer queira ou não, a gente está lidando com um bem muito precioso das pessoas. Oh, total. Né? Moradia, para mim, hoje é um bem mais precioso que existe. É o É a tua local, casa, é né? a tua casa, é o teu lar, é onde tudo vai acontecer. Uhum. Então, isso para mim é um princípio, como corretor de imóveis. Então, hoje, se eu for fazer negócio com qualquer pessoa, primeiro eu vou te conhecer. Para depois falar, vamos pro seu objetivo. E ver o que dá certo e o que não dá. Legal. É bom saber, eu fico feliz que
tenho pessoas que pensem parecido comigo nessa questão. Acho que eu concordo que estamos no caminho certo. Que bom, cara. E fico feliz por isso. E falando um pouquinho pra gente ir aí pra uma parte mais final aí de recomendações, pra essa questão aí que a galera gosta também de saber um pouco, né? Eu queria saber de você, né? Se tem alguma frase que te motiva, um livro que você recomenda pra galera, como o primeiro, você já falou, né, do Milagre ali, que é super legal também, que eu particularmente ali também acho sensacional. Acho que a galera deveria ler, mas às vezes tem outro que você pode recomendar também. Então, fica à vontade para contar um pouquinho aí do que tá te motivando hoje também. Ok. Falando sobre livros, né, eu indico novamente O Milagre da Manhã, que é um livro totalmente transformador. Então, você entende a base humana, a força que a gente tem. Então, se eu tenho uma força de visualizar algo para minha vida, eu tenho uma força de afirmar e eu tenho certeza absoluta que aquilo vai acontecer, é questão de tempo. Então, aquilo fortalece quem nós somos. Esse é o meu livro-chave. Depois eu posso indicar também meu livro, que se chama Eu Sou Improvável. E onde que a galera encontra esse livro? Eu consigo estar disponibilizando em PDF lá no meu Instagram, Felipe Costa Broker. Pode Beleza. estar me chamando lá no direct que eu estou disponibilizando. Show. E nesse livro também, eu falo, né, o que é uma pessoa improvável. Eu creio que todos nós aqui temos uma história e se a gente sai de um ponto A e vai para o ponto B, dentro daquilo que a gente determina, a gente consegue romper algo. E nesse rompimento, você já é um improvável. Então, todos nós carregamos algo. E o meu livro, basicamente, é isso. Tudo bem, eu falo sobre a minha história, mas eu quero mostrar também essa força interna que as pessoas têm. E hoje, uma frase que me move, que me faz acordar todos os dias pensando em executar ela, nada mais é que tudo posso naquele que me fortalece. Então, é uma frase bíblica, simples, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu vou poder tudo em Deus, que é Ele que vai me fortalecer. Porque, sim, nós temos dias difíceis aqui. E é normal, dependendo do grau que você está. Mas se você tem aquilo que te fortalece, que é Deus, Jesus, dependendo do que você acredita, você vive uma vida em paz, uma vida próspera, uma vida tranquila. Chegar na tua casa, colocar tua cabeça no teu travesseiro e dizer, valeu a pena. Amanhã é mais um dia e bora pra próxima. Coisa boa. Pô, bom saber. Acho que é uma excelente frase de finalização. Acho que independente da fé, no que acredita, acho que fé também é uma coisa que, se você acredita, do poder da visualização, uma série de coisas, se eu colocar esforço, constância, é realmente questão de tempo. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês, pode ser que demore o tempo que for, mas ela vai acontecer. Eu acho que as pessoas precisam acreditar, né, naquilo que elas querem, e, enfim, tomar as decisões assim como você tomou durante todos os seus anos, decisões difíceis, de largar uma oportunidade para pegar outra totalmente improvável. Improvável. Totalmente improvável, né, de várias vezes. Então, acho que isso é motivante para quem está assistindo também. Se você está assistindo e está curtindo também, segue o Felipe lá nas páginas dele, que com certeza você continua publicando as suas histórias, o que tu está vivendo hoje aí, que eu acho que é motivador para a galera que está querendo seguir pelo mesmo caminho e que está tomando uma decisão difícil e quer se sentir motivada também para tomar a decisão e ir com firmeza e acreditar até o final. Legal. Então, chegamos no fim aqui. Espero que você tenha gostado do episódio. A gente está aqui com o Felipe. A história dele muito massa aqui, de ser improvável. Realmente era improvável. Foram decisões difíceis. E é isso. Então, muito obrigado por participar, Felipe. Eu que agradeço. Eu espero muito sucesso na sua vida. Igualmente. E que você seja aí o melhor corretor de Florianópolis. Vamos lá. Vamos torcer por você. Vamos lá. Vamos pra cima. É isso, galera. Até mais. Até mais.